mesmo, a hora que você começa a clarear, né? Eu costumo dizer para as pessoas que é você viver no pode ser. Então, tipo, pode ser que isso esteja errado, pode ser que eu esteja enganado. Quando você vive no pode ser, você consegue enxergar com mais facilidade essas coisas. Então, e quando você fala assim, poxa, nossa, eu gasto muito dinheiro com isso, e aí você fala, nossa, mas por que será? E aí você começa a fazer esse movimento de reflexão, e às vezes você vai descobrir que você tem um significado com aquele dinheiro que é diferente do significado que você quer ter, né? E aí talvez é por isso que você está com tanta dificuldade, porque você não enxerga qual é a sua relação com o dinheiro. A gente tem que ter uma relação com ele, né? Tem que ter um Ah, cuidado, né? sim, sim, Tem que ter um vínculo, tem que rolar um vínculo ali, né? Com o sim. dinheiro, senão a gente só gasta, porque a gente não tem apego com ele, né? Não pode ser assim, sem apego, tem que ter um apego com ele. É a mesma É, coisa com a professora. vida, com o comportamento, né? E você sempre não ser, não pode ser um corte muito forte, sabe? De você falar assim, não vou fazer e pronto. Não, não vou fazer por causa disso, não tenho vontade por causa daquilo. Por que que eu acho importante, por que que eu não acho? Então eu construí no meu cérebro, na minha mente, os porquês dessa mudança, né? E não necessariamente dizer assim, eu não vou fazer e pronto, que aí não fica saudável. Sim, professora. Qual que é a gente observar qual que é o nosso grau de intimidade com o dinheiro? Eu gosto de usar bastante essa expressão com as pessoas que ficam mais próximas de qual que é o seu grau de intimidade, como que você pensa sobre o dinheiro, né? Porque da maneira como você foi criado, como a gente falou na live, no começo da live, criou um padrão financeiro em você. E eu gosto tanto desse tema, decidi me desenvolver tanto nesse tema, porque só quando eu tive clareza qual que era o meu padrão de comportamento em relação ao dinheiro, que eu consegui mudar totalmente. Acho que a minha irmã, ela está presente aqui na live. Ela está presente aqui na live ainda, né? Ela pode confirmar toda a nossa criação. Era com muita escassez, tudo era muito difícil. Minha mãe, tá de coitada minha mãe, ela fez o que pôde conosco, né? Mas ela tinha o padrão de que você não tem que ter ambição de ser rico, que você não tem que ter, você tem que trabalhar pelo seu sustento e tá ótimo. Então eu vi que com aqueles padrões eu ficava questionando, falei, caramba, mas é possível, tem que ter alguma forma. Por que, que algumas pessoas conseguem prosperar? Por que, que algumas pessoas têm uma casa melhor que a nossa? Por que pessoas têm um carro, a gente não tinha um carro? Por que, que até os meus 15 anos, 96% das roupas que eu uso são ganhadas e os meus amigos têm roupas novas? Não, peraí, isso tem que mudar. E aí entrou todo o processo de clareza. Olha como que eu funciono com o dinheiro, por que, que eu gasto como eu gasto, vamos para a prática. Deixa eu ver o quanto que eu ganho, o quanto que eu gasto. Aí eu fui treinando, fui treinando. Quando você vê, você chega num ponto que você praticamente, você vê que o seu grau de intimidade com o dinheiro é tanta que ele não te controla mais. É você que controla ele. E isso só é possível com clareza, identificando o seu padrão, treinando mudar esse comportamento aos poucos, constância. E é muito importante, professora, na minha visão, né, segundo Harvey Calvin, quando você tem esse primeiro choque de clareza, né, há o otimismo inconsciente. Você fala, nossa, realmente, olha, que agora eu vou mudar minha vida, que agora eu vou mudar. E quando você vai para a prática, que você vê a sua atual situação, como você realmente está, e para onde você quer chegar, a distância que você quer chegar, aí entra o pessimismo consciente, né? Você tá naquela curva lá em cima, nossa, que agora eu vou mudar, que agora eu vou guardar dinheiro, que agora eu vou fazer aquela viagem dos sonhos e aí você vê a realidade e fala, caramba, aí começa o pessimismo consciente. E aí entra naquele ponto. Às vezes o processo da mudança é dor, que a pessoa está achando que é um declive e nunca mais vai parar. Não, calma, calma. É só uma curva, você vai descer e aqui embaixo é um processo de dor, você vai aprender o como lidar com o dinheiro, o como investir, o como poupar, o que realmente é importante para a sua vida. Nesse momento você vai definir o que realmente importa para você. Porque quando você define o que importa, automaticamente você vai eliminar o que não importa. E dependendo do seu padrão, dependendo do padrão de comportamento paradigma, certamente existe muito excesso na vida, excesso nas suas escolhas. E quando você se conhece, aí você começa a eliminar o que não importa, vai tirando o excesso, aos poucos você vai treinando, treinando, treinando,
aí a curva começa a subir, aí sobe. Aí você passou do otimismo inconsciente para o pessimismo consciente, e agora você entra no otimismo consciente, que agora você tem praticamente total controle do seu padrão. É um processo difícil? É um processo difícil. É um Mas processo ninguém precisa doloroso? passar fome, né, Luiz? Não, 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 certamente não. É um processo bem doloroso, mas eu posso dizer, por experiência própria, que é possível mudar. É possível mudar,